partir de agora, está no ar o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Abling. Todo dia é assim, vida no campo, Deus sorrindo pra mim. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde. Em nossos programas, abordamos o ser humano de uma forma global. Hoje, 1º de abril de 2023, os profissionais do Vida Plena responderão a mais algumas dúvidas de nossos ouvintes. Neste quadro, você poderá tirar suas mais variadas dúvidas. E na reflexão de hoje, continuaremos a ouvir o pastor Emerson na série sobre a Bíblia Sagrada. No quadro das curiosidades, Lily Bold falará sobre o poder medicinal dos alimentos, em especial aqueles que fazem bem ao coração. E hoje, na Receita Saudável, também Lily Bold estará fazendo uma participação. A nossa receita saudável estará ligada às curiosidades. Vamos aprender a fazer um leite de arroz. E hoje o cientista alimentar Tiago Rocha nos falará do mau uso do ar-condicionado. Faça perguntas por escrito ou grave áudio e envie para nós. Está com alguma dúvida sobre a sua saúde ou precisando saber mais sobre prevenção? Mande a sua pergunta para o programa Vida Plena, que um dos nossos profissionais responderá. Sua pergunta pode ser para dentista, nutricionista, médico, fisioterapeuta e análises clínicas. Envie mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 92000 7352. Participe! E agora, no programa Vida Plena, o quadro Pergunte ao Doutor. A nossa biomédica Brenda foi feita a seguinte pergunta. Alguns médicos dispensam jejum para alguns exames. Qual orientação seguir? A boa prática laboratorial recomenda-se para a maioria dos exames que a coleta seja feita com pelo menos 4 horas de jejum para indivíduos adultos. Mas essa prática pode variar de acordo com a particularidade do indivíduo. Se forem crianças ou recém-nascidos, esse período é reduzido. Lembrando que nem todos os exames laboratoriais necessariamente precisam de jejum. Os exames que mais são pedidos, como glicose e colesterol, esses sim é necessário que o paciente esteja em jejum na hora da coleta. O jejum muito prolongado também causa alterações nos níveis séricos a serem avaliados. É necessário avaliar o exame e o paciente de forma particular. Então, dessa maneira, para se manter a confiabilidade desses resultados, é necessário que você converse com seu médico e veja se de fato aquele exame laboratorial necessita de jejum. Lembrando, nem todos os exames realizados dentro do laboratório necessariamente precisarão que o paciente esteja em jejum. São apenas exames específicos que nós pedimos um mínimo de 4 horas de jejum. E a pergunta nossa nutricionista, Elis Carla, foi a seguinte: como resolver a gula por chocolate? Posso comer chocolate sem ganhar peso, Carla? Bom dia, rádio ouvintes da Cidade Alta de Diamante do Oeste. Então, mais uma vez estou aqui para responder uma questão. A questão que chegou até mim foi como resolver a gula por chocolate. E posso comer chocolate sem ganhar peso? Então, vamos lá. Em relação ao chocolate, nós temos que nos perguntar qual é o motivo que está me fazendo levar esse chocolate. É apenas a vontade? Em que situação que eu me encontro para ter aquele desejo de comer chocolate? Que muitas vezes ele está relacionado também à ansiedade, à depressão, à irritabilidade. Quando a pessoa não tem alguns alimentos, ela procura então algo para lhe saciar.
E na prática do dia a dia, os chocolatras, né, sabem do benefício que esse chocolate lhe traz, né? Ele melhora o humor, ele acalma, ele controla a fome por um tempo, porque é um alimento extremamente calórico, né? Então, a pessoa que gosta de chocolate associa ele, a maioria das vezes, à sua melhora e acaba se tornando um ciclo vicioso. Então, a todo momento, a pessoa acaba tendo esse desejo de estar consumindo o chocolate. E como controlar isso? E quando nós falamos a respeito da introdução de alguns alimentos, esses alimentos eles devem ser diariamente, semanalmente, para que a gente não corra o risco de cair na deficiência de nutrientes. E aí eu começo aquela necessidade biológica, como um vício, né? A pessoa é bebida alcoólica, se ela fica sem, ela tem crise de abstinência e ela vai lá e consome bebida alcoólica. E assim é com cigarro e com outros tipos de drogas. O chocolate também, o açúcar também é considerado uma droga, porque o organismo ele vicia e acaba se tornando dependente dele. Então, cabe a nós criarmos estratégias. Quais são as estratégias que a gente pode usar sabendo que somos chocolatras? Dica simples. Toda vez que você tiver vontade de comer um chocolate, você come fruta antes. Vai lá e come uma maçã, come uma laranja com bagaço, né, para que você já se sinta saciado no primeiro momento. E aí você vai lá e come 2 quadradinhos de chocolate. Para quem é chocolatra, às vezes isso é um pouco difícil, mas a persistência, né, vai te levar ao sucesso. E hoje em dia, né, todos nós estamos propensos a estresse diariamente, a problemas, e a maioria das pessoas elas tendem a acalmar o seu emocional com algum tipo de alimento. E isso é um grande risco para a nossa saúde. A gente pode observar que no período de TPM, é a maior fase de consumo de chocolate em uma mulher. Momentos que antecedem provas ou concursos, enfim, qualquer situação que a pessoa se sinta ansiosa, quem é chocolatra, vai comer chocolate nessas horas. Então, para que não tenha esses picos de oscilação, é importante que a pessoa se atente a outros tipos de alimentos que contêm este mesmo nutriente. É fácil? Não é fácil, como qualquer outro hábito alimentar, quando a gente pretende trocá-lo. Mas é necessário o controle, né, ponderar as quantidades que você e a frequência que você consome esse tipo de chocolate. E a escolha do chocolate também é muito importante. Existem chocolates que é basicamente gordura hidrogenada, e isso não é bom, isso não faz bem. E já foram realizados vários estudos científicos dizendo que o consumo moderado do chocolate, ele faz bem em todas as áreas do nosso organismo. Então, não precisa parar, né? É só moderar e usar ele como um ingrediente para dar equilíbrio e saúde e prazer para o nosso organismo. Obrigado por mais uma oportunidade. Tenham uma excelente semana e fiquem todos com Deus. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Acompanhe agora a reflexão da semana. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Tudo bem com você? Que bom estar mais uma vez aqui falando com você. Semana passada, falamos um pouquinho sobre o amigo de Deus, e era Enoque. E Enoque hoje está lá já no céu com Deus. Olha que legal. Falamos um pouquinho das coisas que precisamos fazer, que precisamos decidir, né? A nossa decisão ela é muito importante a quem vamos servir. Mas esta semana nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu com a humanidade.
E logo em seguida, depois de Deus ter criado, alguns anos depois, talvez décadas depois, aconteceu algo muito interessante. No capítulo 6 de Gênesis, então abra a tua Bíblia se você puder, capítulo 6 de Gênesis, diz assim: E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolherem. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só maldade contínua. Então entristeceu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aí vemos um relato bíblico sobre o que aconteceu com a humanidade. Depois de décadas, a maldade do homem, ela foi crescendo, a ponto de Deus olhar para a terra e não reconhecer mais aquela terra linda que ele tinha construído. E, infelizmente, os filhos de Deus estavam se misturando com os filhos daqueles que não seguiam a Deus. E isso já estava bem claro, e a maldade só aumentava. Depois que Caim matou Abel, Caim foi criar os seus filhos longe da família de Adão. Lá teve outros relacionamentos, outros filhos, e então foi criando duas gerações bem diferentes. Um povo que amava Deus e um povo que não amava Deus. Mas ao se encontrarem, foram misturando, e infelizmente a maldade superou a bondade. Infelizmente nessa terra, a maldade tem suas vitórias, mas isso vai acabar na volta de Jesus. Mas infelizmente, por enquanto, a maldade geralmente ela vence algumas batalhas. Não vence a guerra, mas vence algumas batalhas. E a gente tem sofrido com isso. Você mesmo está vendo em volta de você quantas coisas ruins e terríveis acontecem. Mas vai chegar um dia em que tudo isso vai acabar. Mas vamos voltar aqui em Gênesis 6. Deus, então, depois de ver toda essa maldade, viu que o ser humano estava cada vez pior. O que ele faz com a idade do ser humano? Limita a idade do ser humano aos 120 anos. E é o que a gente vê hoje. Raramente alguém chega próximo dos 100 anos. Quem chega, então, passa de 100 anos, então, é um grande herói. E 120 é muita idade. Então Deus limitou. Por quê? Imagina você agora um ser humano com 900 anos fazendo tanta maldade como a gente vê por aí. Então Deus sabe todas as coisas, Ele é sábio. E Ele sabe que teria que limitar esta idade. E foi o que Ele fez. Então, o ser humano agora vive apenas 120 anos. Graças a Deus. Mas ele tem uma parte interessante no verso 6, que diz que Deus, ele arrependeu-se. Mas a tradução correta é ele entristeceu-se. Eu já li para você
com a tradução correta, porque Deus não pode se arrepender. Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, então Deus não se arrepende. Tudo que Deus faz, ele faz conscientemente, sabendo do que virá no futuro. Então a tradução correta aqui é entristeceu-se. E quando Deus se entristece, ele toma uma decisão difícil, uma decisão de acabar com esta terra tão linda que ele tinha feito. Já estava degradada por algumas décadas, centenas de anos, o homem já estragando, degradando e trazendo tanta pecaminosidade. Então Deus resolve destruir essa terra. E na semana que vem nós vamos descobrir como foi a destruição dessa terra. Mas antes disso, ele aqui vê no verso 8 e 9, e ele diz que Noé, olha só, Noé era uma pessoa digna, era uma pessoa reta, justa. E ele diz ainda assim que Noé andava com Deus. Bem parecido com Enoque, né? Enoque também andava com Deus. Mas Noé, por andar com Deus, teve um outro destino que vamos ver na semana que vem. Mas foi excepcional, porque hoje todos nós também somos filhos de Noé. E você vai entender melhor isso a semana que vem. Interessante é que a maldade neste mundo ela vai sempre aumentando. E você, lembre-se disso, é muito mais fácil aqui nessa terra fazer o que é errado. Por isso, se esforce para fazer o que é bom, é justo, é correto. E você tem a palavra de Deus que você pode verificar o que é bom e o que não é. E todos nós sabemos o que é bom e o que não é bom. Por isso, se esforce, busque fazer o que é bom, porque quem faz isto está correndo para os braços de Cristo. Agora, quem corre para fazer a maldade, infelizmente, está indo para o outro lado, o lado distante de Cristo, o lado distante de Deus. E o meu clamor hoje para você é: busque a palavra de Deus e você vai saber exatamente aonde você deve correr, para qual lado você deve ir. E você já entendeu que o melhor lado é o lado do bem, é o lado de Cristo, é o lado de Deus, é o lado da sua palavra. Por isso a palavra é luz para os nossos caminhos. E é por isso que toda semana estamos aqui lendo um pouquinho dela para você. Porque eu e você precisamos ter a palavra de Deus muito clara em nossa mente. Faça isso todo dia. Comece a ler a Bíblia todos os dias. Se quer começar a ler a Bíblia hoje, comece a ler pelo livro de Mateus. Lá vai ter a história de Jesus Cristo e você vai se empolgar com a história de Jesus Cristo. Vai ser muito importante você ler a palavra e começar pela vida de Jesus. Depois você vai entender muito bem o que Cristo fez por mim e por você. Um abraço, Deus te abençoe e tenha uma feliz semana. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lily e Buldy. Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma curiosidade da semana e como venimos falando sobre o poder medicinal dos alimentos, hoje vamos a começar a falar sobre os alimentos para o coração. Tente fechar e abrir a mão com força de forma rítmica, uma vez por segundo. Em poucos minutos sentirá algum incômodo e não demorará em cansar-se e abandonar o exercício. Pois bem, o músculo do coração realiza um esforço muito semelhante a esse de fechar e abrir a mão, mas o faz de forma incessante, sem parar, desde que nascemos até que morrermos, e sem nunca cansar, ao menos enquanto se conserva sadio. Essa capacidade do miocárdio, o músculo que forma o coração,
para trabalhar incessantemente e sem descanso é um dos fatos mais surpreendentes, tanto da fisiologia animal como da humana. No entanto, na realidade, o coração descansa. Isso é feito no breve período de tempo que há entre uma batida e outra. Durante umas décimas de segundo, o miocárdio se relaxa e recebe sangue e nutrientes através das artérias coronárias. Durante estas semanas, vamos estar falando bastante sobre os alimentos para o coração. Até a próxima semana. Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. Olá, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para passar uma receitinha pouco comum, mas muito boa. É a receita do leite de arroz. Vocês sabiam que o leite de arroz é o mais digestivo dos leites vegetais, ideal em casos de gastrite, colite e sempre que houver diarreia? É recomendado para hipertensos e tem baixo teor de gordura e proteínas. Então, vamos para a receita? Pegamos uns 250 gramas das sementes, né, do arroz, para obter 1 litro de leite. Em geral, vamos a colocar elas de molho durante uma noite. Eliminamos essa água do molho, colocamos o arroz no liquidificador e acrescentamos tâmaras ou passas, isto é algo opcional, como uma fonte de açúcares saudáveis, né? É mais ou menos um punhadinho por 1 litro de água que vocês vão usar. Acrescentamos uma quantidade de água que seja suficiente só para cobrir os grãos. Ou seja, no caso a semente, né? No caso a semente. E trituramos até obter uma pasta homogênea. Depois tem que coar num filtro de pano ou de tecido e, se desejar, pode adoçar com stevia ou melado ou açúcar demerara e pode-se acrescentar canela e essência de baunilha e a água para obter 1 litro. Certo? Então, agora é só desfrutar e esperar pelas próximas receitas onde vamos utilizar este leite vegetal super bom e super saudável. O programa Vida Plena apresenta a Dica do Dia com o cientista alimentar Tiago Rocha. Olá, tudo bem? Meu nome é Tiago Rocha. Que prazer poder estar abrindo a minha casa para poder conversar com você sobre algum tema de saúde mais uma vez. O tema de hoje é o seguinte: os graves perigos do mau uso do ar-condicionado. Muita gente me pergunta se faz bem ou faz mal fazer o uso dentro de casa do ar-condicionado. A pergunta pior ainda, mais difícil de responder, é a seguinte: é possível viver sem ar-condicionado? Desde a pequena casa com condições financeiras pequenas, a mais abastada, mais rica, tem um ar-condicionado, seja dele qual tipo que for, do antigo, do novo, tem que ter um ar-condicionado. A pessoa sente a necessidade, porque a sensação de calor realmente é muito gigante nos últimos dias. E hoje nós vamos falar sobre os graves perigos de fazer o mau uso do ar-condicionado. Porque fugir do ar-condicionado, dificilmente você vai fugir. Você não pode não ter na tua casa. Você vai no laboratório, lá vai ter, vai numa clínica, lá vai ter um ar-condicionado. Você não consegue mais fugir de fazer o uso, querendo ou não, de um ar-condicionado. Agora, comparando entre ar poluído e ar condicionado, vamos dizer que você achasse que faça mal ou que faça mal o ar condicionado, então você jamais está respirando, nunca mais respirará um ar de qualidade, a não ser que você for uma montanha gigantesca e mata fechada, e mesmo assim não vai ter um ar puro, um ar legal lá.
Agora, eu quero te dar uma noção básica de funcionamento. Eu conversei com um grande especialista aqui da minha região sobre o funcionamento do ar-condicionado. Ele é básico, mas existe uma ciência bruta, muito profunda atrás desse maquinário todo para deixar o ambiente que você trabalha, o que você vive aí, geladinho, né? Ou quente, porque eu condiciono o ar. Ar-condicionado, olha o nome, ele condiciona o ar. Aquele aparelho que você vê dentro de casa, aquilo é só uma parte do ar-condicionado. Porque dentro do ar-condicionado existe uma serpentina. São canos de cobre, uma serpentina. E o gás que fica ali dentro chama-se R22. Tinha outros gases, existe até outro tipo, mas o R22 ele congela realmente. Então o ar que você está respirando agora, nesse momento no ar-condicionado, é um ar condicionado, ele não vem da rua. É o mesmo ar que você estaria respirando junto com outra pessoa na tua casa. É do ambiente fechado, ele é condicionado. Então o ar, você percebe que o ar sai por aquelas janelinhas, mas não é por ali que ele entra por cima. Um ventilador empurra, o ar se empurra ele para ter contato com essa serpentina geladíssima, e aí você recebe um ar geladinho, né, dependendo da frequência que você bota. A brusco modo é mais ou menos isso, mas existe uma ciência por trás, eu não quero te explicar exatamente isso. Eu quero falar os perigos, mas para você entender mais ou menos. Então o primeiro perigo é a temperatura. A medicina apresenta 20 graus, uma média que você pode estar com o ar-condicionado ligado. 20 graus, 22, 20 graus, aí é a média, tá? A maioria das pessoas colocam 16. Claro que esse 16 às vezes não é 16. Você está, por exemplo, num ambiente de 3x3, fechado, com um ar-condicionado com 9.000 BTUs, vai ser 16. É muito provável que seja 16 BTU. Mas você está com um ar-condicionado de 9, bota no 16, num ambiente de 7x6, por exemplo, não é 16. Então o próprio técnico explica isso. Então você precisa colocar um ar direcionado para o tamanho do ambiente que você quer deixar geladinho. Então esse ar, ele precisa estar numa temperatura ideal. A melhor forma de você perceber isso é sentindo. Você vai sentir se está gelado ou não. Você vai notar fácil. Muito gelado, tome cuidado. Tem que estar refrigerado, ser um lugar legal, mas não pode estar muito gelado, porque dá um estrago muito grande na temperatura do corpo. Principalmente você que tem o costume de ficar no ar e sair do ar, ficar no ar e sair do ar. O chamado choque térmico faz um mal danado para a pele, para todo o organismo, para a circulação. Olha, oxigenação. É muito perigoso você estar saindo do ambiente quente, gelado, e indo para um ambiente com muito calor bruscamente. Então tem muito cuidado para tomar isso aí. Mas o mal não é esse ainda, presta atenção. Depois nós temos as bactérias e os fungos. Foi feita uma pesquisa em um ar-condicionado sujo. Ar-condicionado sujo é um ar-condicionado que não foi limpo e higienizado em 6 meses. Ele já é sujo. Encontraram 150 tipos de bactérias diferentes, que dão milhares e milhares de bactérias no conjunto total. Depois encontraram mais de 70 fungos diferentes, que dão milhares e milhares de fungos ao total. O ar-condicionado é tão perigoso nessa questão de fungos e bactérias que se você colocasse um microscópio no filtro, você ia se apavorar. Você não ia conseguir ficar mais dentro de uma sala onde tem um ar-condicionado que não foi limpo. Porque mesmo limpo tem bactéria, tem fungo. Claro que o número de bactérias e fungos não dá para contar. O grande perigo de tudo isso é o detalhe de que você pode estar num ambiente com uma pessoa que, por exemplo, tem tuberculose ou qualquer outro tipo de vírus. Então é um ar condicionado, aquele vírus está ali, vai para o filtro, do filtro pode sair e você vai adquirir doenças letais, como a tuberculose, por exemplo, que é uma doença que estraga a tua vida. Difícil tratamento, mesmo químico. Você tem que tomar muito cuidado. Quando eu falo de casa, do teu ar-condicionado, agora quando eu falo de ambientes que você nem sabe se teve higienização ou não, por exemplo, uma lanchonete, um posto de gasolina, um hospital. Tu imagina você ficar no ar-condicionado de um hospital. A quantidade de micro-organismos que existe ali. Então você não pode ficar muito tempo ali.
Você não pode. Lugar não cai na besteira de entrar em locais fechados e achar que porque está geladinho vai ficar ali. Muito cuidado. Você não tem como fugir. Você, por exemplo, vai tirar sangue, vai ter que entrar no laboratório, vai ter que ficar no ar-condicionado lá. Mas não fique muito tempo em ambientes climatizados que você não conhece. Você que tem escritório, você que tem a tua casa, você tem que higienizar. Escritório, empresa, a cada 15 dias. É a regra da vigilância sanitária. Casa, 6 meses. Porque senão tem um nível de bactérias muito grande. O grau de perigo é gigantesco do ar-condicionado quando ele é sujo. Como você pode estar higienizando o teu ar-condicionado? Primeiro é contratando uma pessoa especializada para isso, para fazer a limpeza geral no teu ar-condicionado. Mas você pode fazer em casa também. Esse ar-condicionado mais comum, você sabe o que eu estou falando, mais simples, não, tanto de caixa quanto o que é separado em duas partes, esses dois ares, eles são muito fáceis de limpar. Você tira ali o filtro, você vai ver que está muito sujo. Quem faz essa limpeza sente a boca secar, às vezes ela secar tudo, é muita bactéria, tá? É bicho mesmo que tem ali, é coisa grave. Então você pode lavar fora da tua casa com água, sabão, detergente, lava bem, deixa secar. Você faça isso no verão, principalmente, todos os meses. Você vai ter um ar com mais qualidade. E o segundo ponto que eu gostaria de falar para você, para concluir a nossa fala aqui, é o grande problema que existe, porque o ar perde a umidade. Falou a maior besteira do mundo quem está dizendo que não perde a umidade. É um processo científico, tá? Mas existe uma perca da umidade muito grande. Tanto é que você sente ressecar. As vias aéreas, o sistema de ventilação do nosso corpo precisa de umidade. É importante para a mucosa, para catarro, tem que ter umidade. E esse ar ele é seco, ele fica seco. Então você precisa tomar uma atitude séria. Você está no carro? Cuidado, de vez em quando abre a janela e coloca ela de volta, fecha de volta. Anda uns 10 minutos, abre, dá uma abridinha, fecha de volta. Principalmente em viagem, abre e fecha de volta. Para que o ar se renove e se condicione o ar poluído da rua, mas sem essa quantidade de micro-organismos que eu estou comentando com você aqui. Então, para nós entendermos o grau de perigo, cuidado com a temperatura, choque térmico, 20 a 22 graus, as bactérias e os fungos, os ambientes comerciais e também a umidade relativa do ar condicionado que você está vivendo aí, né? Então, muito cuidado com isso. A cada 6 meses, faça uma limpeza e consiga um umidificador. Participe do programa Vida Plena. Mande suas perguntas pelo WhatsApp 920007352. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado às 11 da manhã, aqui na Cidade Alta FM.